Lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é evidentemente a razão pela qual o mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto ao máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os aches confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem. A ideia para o dia de hoje é outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que têm escrito no mundo e de veres em seu lugar o verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá, irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a tua realidade. Deus não o criou, portanto não é real. Dizes, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto ele não é real. Deus não criou aquele desastre, especifica, portanto ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa que tenhas medo que possa te acontecer ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. Não uses termos genéricos, por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o cancro, ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, à parte da sua. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou o mundo sem significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Ser muito específico ao aplicá-la, dizes. Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, especifica a situação que está te perturbando e, portanto, isso não é real. Deus não criou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não, Deus não criou a briga entre direita e esquerda. Que merda. Deus não criou aquele desastre de inundações que sempre ocorre. Não é de inundação, é de descarrilhamento nas estradas em Santa Catarina. Nem inundação também que está tendo. Deus não criou um mundo sem significado? Graças a Deus, né? Graças literalmente. Senão a gente tava lascado. Isso que tá na nossa mente que faz a gente criar coisas para pagar. Necessidade de ser melhor que o vizinho. Necessidade de... Gente, a gente tem necessidade... A nossa necessidade estética é uma coisa tão... que até no nosso mundo atrapalha. E que a gente não pode negar, mas... E agora as pessoas dão necessidade estética até para cachorro. A gente tem que perdoar as pessoas e os cachorros, né? Porque tem... Coitado dos cachorros. Coitados. Mas, né? Então, como Deus não criou isso, a gente tá tranquilaço. Deus não criou um mundo sem significado.